Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre anuidades. Temos aqui uma sequência de pagamentos no decorrer do tempo. Para considerar todos esses pagamentos em um único momento do tempo, calcula-se uma anuidade. Então, a anuidade é o valor presente de uma sequência de pagamentos no tempo. Nós temos aqui o fator de desconto V. Ele é o valor, se a gente considera V elevado a N, isso nos dá o valor presente de uma unidade monetária em N anos a uma taxa composta anual de juros igual a I. Então, se eu quero trazer um destes pagamentos a valor presente, considerando apenas o seu valor no tempo, eu poderia fazer que este valor é igual a V elevado a N, que é dado por 1 dividido por 1 mais I elevado a N, em que I é a taxa anual de juros. Quando a gente faz uma anuidade atuarial, a gente considera não só o valor do dinheiro no tempo, considerando a rentabilidade, considerando a taxa de juros, mas nós consideramos também a probabilidade daquele pagamento acontecer ou não. Temos aqui, então, o valor de uma anuidade para uma sequência de pagamentos. Portanto, consideramos aqui o somatório, né? Porque trata-se não apenas de um pagamento, mas de uma sequência de pagamentos. Aqui nós temos, então, V elevado a K, que é o valor do fator de desconto, traz a valor presente descontando os juros. Probabilidade de X a X mais K, que é a probabilidade de receber ou pagar o valor em questão. Aqui nós temos o somatório, que vai variar de acordo com o tempo que se deseja analisar estes pagamentos. Nós temos o azinho, que é a representação de uma anuidade. Quando esse azinho leva os dois pontos em cima, nós estamos indicando que a anuidade é antecipada, ou seja, paga-se no início de cada período. X é a idade de início de pagamento, o N é o tempo máximo de pagamentos, né? Que fica aqui dentro dessa caixinha indicando que é uma anuidade temporária, paga por no máximo N anos. Essas anuidades, como vocês já estudaram em outras disciplinas, elas podem ter configurações diferentes. Aqui nós representamos uma anuidade temporária, mas nós podemos ter anuidades vitalícias, anuidades por prazo certo, por prazo mínimo, por prazo máximo, anuidades diferidas. Existem diferentes formas de configuração das anuidades, que são essas sequências de pagamentos. O que a gente vai ver aqui é que essas anuidades elas podem ser escritas nessa formatação matemática, em que a gente tem aqui somatório do fator de desconto vezes a probabilidade de pagamento, mas ela pode ser escrita também em forma de funções de uma tabela de comutação. Vamos ver quais são as funções de comutação. Nós temos basicamente 7 colunas, que são estas. Ela precisa de funções de sobrevivência e taxa de juros fixa para ser construída. Inclusive, essa é uma das grandes críticas que se faz ao uso de tabelas de comutação. Em tabelas de comutação, a gente considera que a taxa de juros ela é fixa no tempo e a função de sobrevivência também é fixa no tempo. E isso nem sempre é aquilo que a gente quer representar nos nossos planos previdenciários. Mas a utilização dessas funções de comutação, elas facilitam pelo menos os exercícios em sala de aula, por isso que a gente vai usar aqui nesta disciplina. Bem, é possível escrever as anuidades e os seguros em termos das funções de comutação, que são essas colunas, que a gente vai ver mais aprofundadamente daqui a pouquinho. A vantagem é que ela auxilia os cálculos quando você tem ferramentas limitadas. Hoje em dia nós temos aí algumas ferramentas computacionais tão mais evoluídas que elas não exigem a utilização de funções de comutação. Nós podemos utilizar metodologias mais apropriadas, mais elaboradas, não considerando a taxa de juros fixa, não considerando a probabilidade de sobrevivência fixa no decorrer do tempo, mas quando a gente tem recursos um pouco mais limitados, as funções de computação podem sim ajudar bastante, certo? Então, ela limita um pouco, a utilização
de algumas funções, a utilização de um pouco mais de situações de variação nos cálculos atuariais, mas como ela torna os cálculos mais simples, nós vamos utilizar nessa disciplina. As colunas de uma tabela de comutação são basicamente essas. Essas são as funções. D de x é igual a L de x, que multiplica V elevado a x. Nx seria o somatório do D e S de x o somatório do N. A gente tem também a coluna C de x, que é D de x, a x mais 1, poderia considerar, né, o número de mortes da idade x na idade x apenas, né, da idade x a x mais 1, ou seja, na idade x, que multiplica V elevado a x mais 1. M de x, que é o somatório de C, e R de x, que é o somatório de M. Como que a gente poderia utilizar as funções de comutação para expressar anuidades, por exemplo? Temos aqui a função de uma anuidade vitalícia. Ela é dada pelo somatório de V elevado a k, a probabilidade de x a x mais k, com k variando de 0 a infinito. Ela poderia ser escrita sem nenhuma perda de significado, considerando aqui a probabilidade de sobrevivência expressa em termos de Lzinho de x. É uma verdade, né? Seria Lzinho de x mais k sobre Lzinho de x. Se eu multiplicar e dividir qualquer valor por um mesmo valor, multiplicar e dividir por um mesmo valor, eu não altero também esta equação. Então, aqui nós multiplicamos por V elevado a x e dividimos por V elevado a x. Não há alteração nenhuma do valor dessa anuidade. Mas reparem, aqui nós temos alguns fatores que dependem de k, que está aqui no somatório, e outros que não dependem. Olha, este denominador não depende de k. Então, nós vamos retirar o denominador do somatório. Ok, então eu consegui reagrupar aqui em dois fatores, um que depende de k e outro que não depende de k, certo? Reparem que V elevado a x, Lzinho de x, pelo que nós vimos no slide anterior, é igual a D de x, certo? E aqui nós temos V elevado a x mais k, Lzinho de x mais k, variando de k igual a 0 a infinito, que pode ser reescrito também como V elevado a i, Lzinho de i, com i variando de x até infinito. Daria o mesmo resultado, certo? Mas nós podemos representar aqui V elevado a i, Lzinho de i, como D de i, de forma que esse somatório aqui seria igual a N de x. Resultado, nós podemos representar uma anuidade vitalícia a partir da idade x como N de x dividido por D de x, em razão das funções de comutação. Temos aí este resultado. E se nós temos anuidades de vida conjunta, como que isso ficaria? O resultado pode ser desenvolvido dessa seguinte forma. Nós temos, por exemplo, o Azinho de XY, vida conjunta, né? Duas vidas, uma com a idade X, outra com a idade Y. Essa anuidade pode ser escrita segundo este somatório. O que muda em relação à anuidade anterior é que o pagamento vai ser feito se X e Y sobreviverem K anos, os dois indivíduos. Eu posso escrever esta probabilidade de sobrevivência em termos de Lzinhos de x e de y. Ok? Está aqui escrito em termos de Lzinho de x e de y. Novamente, o segundo passo seria expressar V elevado a k multiplicando por V elevado a x e dividindo por V elevado a x esse fator. Aqui nós temos, então, um resultado, um numerador que depende de k e um denominador que não depende. Posso, então, tirar o denominador do somatório. Está aqui. Vou chamar agora V elevado a x, Lzinho de x, Lzinho de y, de dxy. O que eu tenho, então, no numerador seria o somatório de dxy. Ou seja, essa anuidade de vida conjunta pode ser expressa como nxy dividido por dxy. Repare que o dxy
ele é igual a v elevado a x, Lzinho de x, Lzinho de y. E não v elevado a xy. É só v elevado ao primeiro fator. Isso é importante recordar para não acabar caindo aí em alguns erros. Nessa aula é isso. Muito obrigada.